Então, bom dia, bem-vindo à edição diária, esta de quinta-feira, dia 6 de junho do ano da graça de 2019. Está naturalmente a ouvir, ou melhor, a ver, a Cor do Dinheiro na sua edição matinal. Já temos pessoas em direto, eu quero pedir um favor, que me digam, quem está neste momento a ver, se o som hoje está como deve ser, porque ontem descobri, depois do programa ter ido para o ar, que havia problemas com o som. Se estiver tudo bem, polegar para cima. Se houver problemas, polegar para baixo, que eu desligo o microfone e faço isto diretamente com o microfone da câmara. Bem, ainda não tenho resposta, portanto presumo que está tudo a correr bem. Bem, então vamos lá. Período antes da ordem do dia, como não podia deixar de ser. Para dizer o quê? Olha, além destes pontos que estão aí, que eu escrevi aí, gostava de referenciar o grande tributo que o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, disse ontem que queria prestar aos professores pelo trabalho desenvolvido durante o ano letivo. Ó professorada que está a ver, 132 mil, pá, acreditem no que quiserem, mas só quero lembrar uma coisa, é que estamos em vésperas de eleições, ok? O Sr. Primeiro-Ministro só se lembra de vos passar a mão pelo pelito, em vésperas de eleições. Não se esqueçam, é tudo que houve até aqui, está bem? A falta de vergonha às vezes é total, mas enfim. Olha, já agora também não está aí mais um recado para o PSD. O meu jornal trazia ontem manchete, eu era para comentar isto, não tive tempo, que as carreiras no Estado voltavam a juntar PSD, Bloco e PCP. Ontem ficámos a descobrir que afinal, desta vez eram nas carreiras dos técnicos de diagnóstico. Eu quero só recordar isto. É óbvio que está tudo mal nas carreiras do Estado. Não está tudo mal, mas está muita coisa mal. Mas esta coisa mal só se resolve com um estudo, com um plano geral. Mas não é daqueles do Centeno, é daqueles que se fazem fora do período eleitoral, está a ver? Porque a administração pública tem que ser analisada na sua globalidade. Para que é que serve? Como é que está estruturada? Como é que é avaliada? Como é que se faz transferências de pessoas de um sítio para o outro? Tudo isto. Enquanto isto não for feito, não vale a pena estarmos aqui com tretas. Agora, parece que aquela coligação negativa, mais uma, voltou para trás. Eu acho que o PSD não percebeu nada ainda do que aconteceu nas eleições europeias, está a ver? Ou seja, lembra-se que eu lhe disse ontem, Rui Rio faz o diagnóstico correto, depois não atua. Ou seja, ou pior, ainda faz o mesmo. Bem, então vamos lá àquilo que já está escrito no período de ordem do dia. O Governo chegou a acordo com o PCP, ouviu bem, Partido Comunista Português, para aprovar a nova Lei de Bases da Habitação. Você, se é espectador da Cor do Dinheiro, sabe que nos últimos meses eu tenho falado aqui muitas vezes da nova Lei de Bases da Habitação. Uma lei de bases que, naturalmente, com o pendor que as coisas estavam a levar por parte do Governo, da ala esquerda do PS e também do Bloco de Esquerda e do PCP, iria correr mal. Bom, ao contrário de outra lei de bases da saúde, já percebeu, não é? De repente, foi um vê-se-te-vias, deu-lhes uma urgência brutal de rever tudo quanto era lei de bases, da habitação, da saúde e não sei das quantas. Bem, vamos ficar pela habitação, porque eu vou fazer a primeira análise sobre isto a seguir, mas o que é que lhe queria dizer sobre isto? Quando a mim me cheira a acordos em áreas como estas, saúde, habitação, lei laboral, entre o PS e a extrema-esquerda, eu fico sempre, cheira-me a queimado, cheira-me a esturro. Foi a primeira coisa que pensei ontem quando vi esta notícia de já acordo entre PCP e Governo. Bom, mas para não ser dogmaticamente preconceituoso, ou se quiser, ideologicamente preconceituoso, resolvi dar o benefício da dúvida. Bem, não tardou 5 minutos. Quando eu fui ver em que é que se materializava o tal acordo entre o PCP e o Governo, o PS, bem, percebi tudo. E eu já vou analisar a seguir. Isto é só para você ficar a perceber que às vezes os complexos ideológicos têm razão de ser. Não é? Embora a gente, sobretudo quem está na nossa profissão, jornalistas, analistas, devemos olhar sempre para os factos, independentemente daquilo que são as considerações ideológicas. Bem, eu já lá vou. Desculpa, agora desliguei aqui o iPad. Bem, o Governo diz ainda que falta mão de obra em
todos os setores da economia e em todas as regiões. Espera aí. Isto é uma grande novidade, pá. João Correia Neves, que está a estado do setor. É, não é? Bom, você que nos está a ver, que é empregador, e eu sei que há muitos, deve estar a pensar assim, este gajo caiu aqui de paraquedas, não é? Vindo de Marte ou da Lua. Só pode ser. Porque isto de faltar mão de obra é conhecido há anos. Mesmo durante o período da crise, do ajustamento financeiro. Bom, é óbvio que falta mão de obra. Mas o diagnósticos deste até eu, Camilo Lourenço, sei fazer. Mas eu não sou governante. Este fulano está lá para resolver o problema. Então agora vamos à resolução do problema. Isto está tudo no eco de hoje. Diz ele assim, bom, não é algum setor, por exemplo, o setor tecnológico, o governo criou, como se recorda, na altura do Web Summit, o Web Summit permite anúncios do caraças, ainda há dias, uma empresária, empreendedora, a Cristina Fonseca, que lançou a Talkdesk, fez um diagnóstico brutal do que é o Web Summit. Com todos os aspectos positivos, até que, enfim, alguém apareceu a dizer alguma coisa que não está bem com o Web Summit. Mas pronto, eu hei de voltar a isso um dia destes, quando analisarmos o Web Summit. Hei de recordar isso. É que na altura do Web Summit, inclusive a jornalistas, a malta é tudo elogios. Não há uma crítica, percebe? Não há uma chamada de atenção para aquilo que não está bem. Ou para aquilo que não serve o Web Summit. Mas voltaremos a isso. Bom, dizia eu, o governo criou na altura uma coisa chamada TechVisa. Porquê? Porque nós temos falta de pessoas da área de tecnologia. Estamos mais preocupados em formar pessoas noutras áreas, depois de andar com tretas, do que tecnologia. Pronto. Sabe quantos vistos já estão aprovados pelo governo? 70. Diga-me uma coisa. Isto é para ser levado a sério. Faltam 70 empregos na área de tecnologia. Está a ver? Isto é tudo uma treta. Esta malta está lá, é só bocas, percebe? É só diagnósticos que qualquer um sabe fazer, lá para alicianos. Mas depois, quando toca a soluções, está quieto. É sempre a socialismo. Que é burocracia para assumir tudo para cima de tudo e mais alguma coisa. Que o Estado é capaz disto, o Estado faz aquilo, tem de ser o Estado, não sei das quantas, depois dá isto. Quando se mete o Estado em tudo, percebe? E quando não se acautela, estas coisas planeiam-se a um horizonte de 5, 10 anos. E é entre o PS, o PSD, o CDS, toda a gente. Não é conversa de partidinho, este ou aquele, que está no governo, é para o próximo ano. Não é nada. Estas estratégias nesta área pensam-se a médio e longo prazo. Esse é o defeito de Portugal. E, portanto, este fulano vem para aqui queixar-se da falta de mão de obra em todos os setores, em todas as regiões. É óbvio. Qual é a solução para isto? Emigração. Porque nós não conseguimos resolver o problema de um dia para o outro. Se faltarem médicos hoje, nós amanhã não conseguimos formar médicos a correr para os colocar lá. É preciso ir buscar fora. Aqui é a mesma coisa. E isto não é TechVisas, é programas a sério para convencerem as pessoas com várias condições, não é só o TechVisa para as trazer para Portugal. Vistas curtas, ou se quiser, talas ao lado dos olhos. Bom, último ponto desta conversa. A Itália era um assunto que eu tinha para falar na semana passada e deixei ficar. Porquê? Porque percebi que a corda ia esticar. Os italianos são os idiotas no governo, literalmente. Elegeram idiotas para o governo, à la Trump. E agora estão a pagar por isso. Bom, a Itália anda há meses com aquela conversa de eu não vou cumprir o que eu acordei com Bruxelas, do ponto de vista orçamental, eu vou cumprir, mas se calhar vamos ceder, vamos conversar. Bom, para o raio que os parta. A Itália, com o argumento que tem 6 milhões de empregos, está a querer escapar às regras do tratado orçamental. Até pode conseguir. O drama é que daqui a 5 anos vai estar pior do que está agora. A Itália tem vários problemas, entre os quais, e provavelmente o mais grave deles, como nós temos, é um problema de competitividade face ao exterior. E a Itália não resolve isto, porque é um país muitíssimo mal governado, como nós fomos durante muito tempo. E depois, quando vem com o problema, vai a correr, bem, espera aí, nós afinal precisamos de mais déficit. Imagine só, uns tipos malucos que já têm a segunda maior dívida da zona euro e da União Europeia, querem ter mais déficit para aumentar a dívida.
Um dia destes estão a falar em reestruturação de dívida. Isto é uma tontice, é uma idiotice. E estes senhores vão esticar a corda com Bruxelas. Só que Bruxelas, como sabe que é um país grande, daqueles que fazem peso e fazem moça na zona euro, vai aqui com paninhos quentes ali. Ontem a Comissão perdeu a paciência e disse, vamos recomendar um procedimento de déficits excessivos. Não pode haver outra solução. Se fosse Portugal a fazer o mesmo, ou se fosse outro país qualquer pequenino, já tinham levado 2 trombadas. Bem, já não sei, né? Com o Moscovici, o Franciuli a fazer aquelas coisas, aqueles fretes todos ao socialismo, não sei. Mas enfim, a verdade é que os países grandes podem fazer algumas coisas que os países pequenos não fazem. E eu espero que a Comissão agora leve isto a sério. Que é para não ficarmos com aquela sensação desagradável que há sempre os filhos dos enteados. Bom, vamos lá então à agenda de hoje. Tem muito se diga, tem muito com Bruxelas também. Primeiro, Lei de Bases da Habitação. Dizia-lhe eu há bocadinho, eu dei o benefício da dúvida. Mas às tantas, quando comecei a analisar aquela brincadeira, pensei assim, peraí, deixa-me lá ver em que é que eles estão de acordo. Bem, é óbvio que só podiam estar de acordo no que é mau. Eu vou-lhe dizer porquê. Lembra-se da conversa sobre você pede um empréstimo numa casa, ok? Não o consegue pagar. Você entrega ao banco e diz assim, estou livre da dívida. Bom, se entretanto a casa tiver perdido valor, é um sarilho. Porque o banco fica com o prejuízo. Quando os bancos ficam com prejuízo, já sabe quem é que paga, não é? É claro que não são os barardos. É claro que não são os acionistas. É você. Está a ver o que é que esta gentinha está a fazer? Está a criar um problema. Porquê? Porque na lei de bases prevê-se explicitamente que é possível a um devedor entregar a casa e livrar-se da dívida. João Paulo Correia, deputado do PS, que anda a comandar estas coisas. E isto é de um eleitoralismo mais rasca, mais estúpido pode haver. Não me venham com o exemplo americano, por favor. Isto não soluciona nada. Aliás, vai fazer uma coisa, que é agravar a situação no crédito, subir os spreads e levar os bancos a terem cada vez mais cuidado a dar empréstimos para a habitação. É o que isto vai conseguir. Bom, vou fazer aqui justiça. O projeto de lei prevê que isto seja feito em condições excepcionais. Agora, vamos lá ver o que é que são as condições excepcionais. Ninguém sabe. Não foi discutido, não está no projeto de lei, o Parlamento não discutiu ainda, você não sabe, eu não sei. Ou seja, isto é uma desonestidade. Se nós queremos que o Portugal profundo, o Portugal do Zé comum, do português comum, perceba isto, temos a obrigação de ser transparentes no momento do processo legislativo. E não me venha dizer, nem o João Paulo Correia, nem toda aquela gentinha que defende isto, isso é para analisar depois. Não, isso é eleitoralismo. O que estão a fazer é lançar um problema para o mercado de crédito da habitação. Isto dá cabo do mercado, é uma das coisas que pode dar cabo do mercado de crédito da habitação, não é? Com intuitos eleitoralistas. Porque é dizer o quê? Pessoas estejam em situação económica excepcionalmente difícil, como aconteceu durante o período de ajustamento. Bom, mas isso não é a solução. Não pode ser assim. A solução é levar os bancos e as pessoas a responsabilizarem-se pelos créditos que concedem. Não é pôr sobre o resto do contribuinte depois a responsabilidade pelo disparate de alguém que contraiu o crédito para a habitação, depois livra-se da casa, a casa vale menos, fica um buraco e o banco vai buscar dinheiro aos contribuintes. Isso não é aceitável. Percebe? Bom, é óbvio que nas próximas semanas ou meses você depois vai ver vertido para a lei uma solução. Eu tenho dúvidas que a solução, obviamente, consagre situações muito complicadas. Mas isto é que é desonesto, percebe? É você estar a contar uma história às pessoas, que é uma história que ainda por mais agita o mercado do crédito, não é? Preocupa os bancos, pode agravar as condições de concessão de crédito e depois, na volta, fazer uma coisinha, porque só deu jeito porque vem eleições em outubro. Está a ver? Isto é desonestidade. Não tem outra palavra. Desonestidade. Bom, vamos adiante, porque temos aqui uma grande história sobre a Comissão Europeia. Então, que história é esta? Bruxelas, ontem, no âmbito de uma coisa chamada Semestre Europeu, emitiu uma série de recomendações para os países do euro para os próximos anos. E Portugal, obviamente, não escapou às recomendações. E foram várias. Quer ver? Olha. Vocês não precisam de chegar ao valor do déficit estrutural já, em 2020. Podem adiar isso mais um ano. Má mensagem.
para um país que está sempre a protelar coisas, nomeadamente soluções de fundo, como questões estruturais da dívida pública, ou seja, aquelas que não dependem do ciclo económico, crescimento acentuado, recessão prolongada, não depende disso, percebe? Isto é uma má mensagem. Bom, segunda mensagem. Opa, já chega, invistam nos transportes, infraestruturas, portos, olha, só Flusa, vai haver molho hoje outra vez. Recorda-se, temos dito que o que estava a passar ali ia correr mal. Já correu mal outra vez, ou nos dias passados. Vai correr mal hoje outra vez, que à tarde não vai haver barcos para atravessar Lisboa para o outro lado do rio, para o Barreiro. Bom, e vice-versa. Bom, não ficou por aqui. Segunda recomendação. Opa, vocês paguem as dívidas do SNS. Bruxelas está preocupada com o atraso nos pagamentos das dívidas do Estado. E muito bem. Aliás, como você sabe, tem sido objeto de análises sequenciais aqui na Cor do Dinheiro. Não fica por aqui. Vou guardar para amanhã uma análise mais fina às dívidas dos hospitais ou do SNS aos fornecedores, ok? Vou guardar para amanhã. Bom, mas vocês têm que ter cuidado com o vosso tema de pensões. Vocês têm um problema de geração, portanto, demografia. O que significa que a sustentabilidade do vosso sistema de pensões está em causa, diz Bruxelas. Bom, mais, acelerem a amortização da dívida pública. Está a ver, não sou só eu. Eu ando a falar disto há meses. Bem, agora diga-me uma coisa. Como é que você vai fazer isto tudo se não tem dinheiro? Vai-se fazer mais déficit, como diz a doutora Manuela Ferreira Leite? Vamos ver a seguir. Bom, repara neste ponto. Eu só posso tirar duas conclusões. O comissário europeu, Pierre Moscovici, também conhecido por o Franciu, está gaga. Ou então, este indivíduo continua a fazer política sem a mais pequena base de suporte financeiro. E porquê é que eu digo isto? Então, tudo quanto vamos à amortização da dívida pública acelerada. O governo anda a receber dividendos do Banco de Portugal. Este ano vai ter mais de 200 milhões da própria Caixa, como eu expliquei há 2 dias. Então, para onde é que vai este dinheiro? Para tudo menos para amortizar a dívida, percebe? Esse é que é o drama. O que eu não percebo é como é que este indivíduo, o Franciu, que devia ter dito isto ao governo em 2016, quando apareceu a folga orçamental, deixou-os gastarem tudo na devolução acelerada de rendimentos e de repente acordou. Olha, gastem na saúde, aonde é que vão buscar? Bom, só se aumentar impostos, não é? É isso que o Franciu está a dizer. É isso que o comissário está a dizer. Eu não percebo isto. Esta malta andou a dormir durante 4 anos, agora é que acordou. É que os serviços da Comissão, os serviços técnicos, já diziam isto em privado há uma série de anos. Quem não ouviu era o Sr. Moscovici. Agora, o que não se percebe é este fulano dizer façam isto, que é gastar mais, mas quando já não há dinheiro. Olha aos professores. Não é? Não se dá aos professores nem aos enfermeiros porque não há dinheiro. Ora, como é que se vai gastar nisto tudo? Mas o comissário acha que isto dos barcos, da locomotiva da CP que deixa cair um motor em pleno trajeto, acha que isto é por acaso? Não. O comissário não percebeu que nós não temos investimento público, o governo está a utilizar o dinheiro do investimento para pagar aos funcionários públicos e ao aumento de pensões. A Comissão está preocupada com a sustentabilidade do sistema de pensões, então porquê é que não diz ao Sr. Ministro da Segurança Social que não pode fazer aumentos extraordinários de pensões, que não pode facilitar formas antecipadas? Porquê é que não lhes dizem isso? Está a ver? O Moscovici publicamente elogia António Costa, Mário Centeno, depois vem fazer estas recomendações. Isto não bate a bota com a perdigota. Isto só se percebe por uma razão. Como diz o engenheiro Amaral, que é a Comissão Europeia é neste momento uma delegação da Internacional Socialista, com tudo de mau e significa, percebe? É a conclusão que eu tive. Acho que o PSD e o CDS andam a dormir. Mas enfim, bom, então vamos ao último ponto, vamos ter que deixar o resto para amanhã, desculpem lá, é que já vamos para aí quase com 20 minutos. Ontem a doutora Manuela Ferreira Leite veio dizer que nada obriga Portugal a ter este déficit. Eu fiquei assim a pensar, bem, espera aí, a Manuela se calhar está gaga também. O que é que disse a Manuela? Este déficit é absolutamente suicida em relação ao país.
Não tenho nenhuma dúvida em afirmar isto. Ninguém nos obriga a este déficit. E ele tem um preço, este nível de carga fiscal e esta degradação dos serviços. Não é possível, evidentemente, é baixar os impostos, melhorar os serviços e o déficit ficar na mesma. A política devia ser deixar crescer o déficit. A doutora Manuela Ferreira Leite deve estar desmemoriada face ao tempo em que foi Ministra das Finanças. É que nessa altura ela dizia exatamente o oposto que diz aqui. Mas vamos lá deixar a incoerência da Manuela, da Manuelita, ok? Vamos chegar por aqui. Eu vou-lhe convidar a fazer um exercício. Você tem uma dívida do Estado, pública, que vale 120% daquilo que a economia produz por ano. Está a ver? A dívida é maior do que o nosso produto. Bem, o que esta senhora está a dizer é para deficit a economia. Ou seja, vão buscar mais dívida. Está a ver porque é que eu ontem oportunamente expliquei-lhe o que era o problema do déficit da dívida. Está aqui a explicação. Quando você tem déficit, tem dívida no ano seguinte, porque você vai emitir dívida para cobrir o déficit. Está a ver? Enquanto o Dr. Manuel Ferreira está a dizer assim, olha, deficit em economia. Não há problema nenhum. É que para um ano você tem uma dívida maior. E quando tem a dívida maior, paga mais juros. Está a ver esta inconsequência? Isto de ser ministro e depois estar de comentador, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho pena uma coisa, como é que as pessoas chegam ao estatuto de senadores da República e em vez de terem juízo, percebe? Em vez de estarem a fazer pedagogia, cidadão comum, o português comum não percebe estas coisas, tem dificuldade em entender, é uma das razões que eu faço este serviço público, percebe? A questão é esta, o cidadão comum precisa de perceber que déficit é dívida. E dívida a impostos mais elevados. E isto que a doutora Manuela Ferreira Leite está a dizer é uma incoerência de todo o tamanho. Ela chumbaria no exame de finanças públicas se voltasse aos bancos da faculdade. Eu chumbava, com certeza. Bom, vamos ficar por aqui. Amanhã, que é véspera de fim de semana prolongado. Segunda-feira eu farei com dinheiro, ok? Como sempre, nos feriados. Quero-lhe só dizer isto. Vou-lhe pegar nos temas que não tratei hoje, mais 2 temas, que é a história da barragem do Fridão, que é um mimo. É um mimo. O Estado não cumpre e depois não quer devolver o dinheiro que lhe foi pago. Isto é uma vergonha. É mesmo ao Estado português. Desonesto. Bom, eu hei de voltar amanhã, às 8 da manhã, fazemos essa análise. Hoje, por volta do meio-dia, vamos ter o Think Tank, com o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. E, para final, vou pedir aquilo que peço sempre, antes de agradecer às 1.200 pessoas que estiveram em direto, que coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã de manhã.